Está começando mais um podcast, episódio de hoje sobre o ego no mundo dos negócios. Talvez você vai lembrar de alguns amigos empresários e talvez olhar para você também para não cair em algumas das armadilhas. Para você que é dono de negócio local, esse podcast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive, a motivação principal de gravar esse episódio é porque a gente tem um valor na empresa que se chama Crescer ou Morrer. E esse episódio, né, a gente está iniciando talvez uma série falando sobre o ego e a gente vai entrar um pouco em alguns temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, relacionados a esse âmbito do crescer ou morrer, porque a gente percebe que muitas vezes não é mais estratégia, às vezes não é mais conhecimento, mais técnica, às vezes existe um limitador invisível que acontece na maioria dos empresários, acontece conosco, provavelmente acontece com você e acontece com esse seu colega empresário. Ainda bem que a motivação não é por um sócio egóico que tu tem. É um recado, né? É um recado, fica um recado sutil, um recado sutil para você. Mas assim, a gente convive muito com empresário há muitos anos, com tanto amigos quanto principalmente clientes que a gente vê em desenvolvimento. Sim. E é mais fácil você perceber de fora quando o empresário está caindo na armadilha, em algumas armadilhas do ego que fazem com que bons negócios, boas empresas, bons empresários caiam na armadilha da arrogância, de se achar acima de tudo e fica cego e faz cagada, velho. Assim, na prática. E é muito louco porque, assim, ó, a gente, tanto eu quanto o Evandro, a gente é muito aberto a desenvolvimento pessoal. Já fizemos muitos cursos, terapia. Tranquilamente já investimos algumas centenas de milhares de reais nesse tipo de conteúdo. E a gente cai com frequência nessas armadilhas. Eu lembro nitidamente, né? A gente tinha uma agência, né? Para quem conhece o nosso trabalho há mais tempo, né? Os primeiros episódios do podcast. Aliás, recomendo que você veja o podcast de trás para frente, que os primeiros estão meio tosco. E a gente foi melhorando. Agora que eles vão ter vontade de ver os primeiros, né? Não vejam. Mas vejam com bons olhos, né? Como a gente evoluiu, como ficou legal. Como está mais bonito. Aliás, o Evandro ganhou alguns quilinhos comendo batata doce, então tá bom, né? Tá mais forte, rapaz. Mas eu lembro quando a gente tinha agência e pra gente 2017 foi um ano muito marcante, porque foi um ano que a gente foi muito premiado. Foi o primeiro boom de crescimento da história do nosso negócio, né? Então, 2016 foi um ano ali de muito ajuste até encontrar o eixo, e 2017 foi um ano que a gente cresceu muito, o time cresceu, faturamento cresceu, base de clientes cresceu, etc. E a gente ganhou várias premiações e uma delas foi o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, que a gente ganhou na época. E eu lembro até hoje, quando a gente ganhou esse prêmio, que basicamente, assim, não desmerecendo, né? Eu acho Fórmula uma estratégia fantástica, mas basicamente o que está por trás do Fórmula de Lançamento? É você entender de copy e de tráfego. Muito bem. Então, copy entra todos os gatilhos mentais, empilhamento, aquela coisa toda, e tráfego, né? Você conseguir escalar campanhas e etc. E eu lembro até hoje, eu e o Evandro, a gente recebeu um dia de imersão, de mentoria com Érico Rocha, que era a grande referência do marketing digital naquela época. A gente ganhou um dia de mentoria com ele e com outros empresários também que foram premiados. E eu lembro até hoje, a gente sentando do lado do avião, né? Eu sentei no corredor, o Evandro sentou no meio. Evandro, para quem não sabe, o Evandro tem 1,90 m, então o joelho dele bate na cadeira da frente. E eu olhei para o Evandro e falei assim: Evandro, eu tô com a sensação de que a gente não vai aprender nada novo. E ele assim: cara, eu tô com uma sensação parecida. E beleza, mudamos o assunto, continuamos e tal. E aquele encontro pra gente foi um turning point, né? Eu lembro... O quê? Do meu almoço? Do almoço dele, sentou do lado do Érico. Foi engraçado.
É, assim, eu nem lembrava mais. Bom trazer esse assunto, porque, enfim, tava crescendo muito, enfim, assim, beleza. E na época a gente focava até mais no Instagram do que foca tanto hoje, e aí, putz, chegou na hora do almoço, eu vi que tá todo mundo servindo, o Érico sentou, eu falei, cara, se não almoçar, eu almoço todo dia. Hoje eu não vou almoçar e vou aproveitar a oportunidade. Sentei do lado dele. E eu assim, cara, você pediu feedback, né? E aí ele assim, tá, o painel profissional do teu Instagram aí, Os os insights ali, e ele abriu o dele, né? Botou o celular um do lado do outro. Ele olhou pra mim, tá, vocês trabalham com Instagram e, tipo, o meu nem é isso e é 10 vezes melhor, de vocês estão uma merda, né? Eu falei, porra, e tipo, e aí, deixa eu ver esse conteúdo. Eu vou descascar o conteúdo. E assim. Não, daí ele assim, não, vou dar uma chance, me dá os melhores clientes de vocês. Porra. Uma bosta Não, também. eu já tava nervoso, eu já nem lembrava mais de que era cliente, quem eram os melhores clientes, mostrei um que não tava tão bom, uma merda. Tipo, mas assim, eu acho que assim, faz parte, um dos papéis que eu vejo de alguém que eu considero um mentor, que tá nesse papel, naquele contexto, de alguém que tem muita experiência naquilo que eu quero fazer, é botar real, né, cara? Porque eu vejo os negócios vão crescendo, o ego vai inflando na mesma proporção que o resultado vai chegando. é igual um balão, né? Vai estufando. O mentor tá ali para vir com uma agulhinha bem, vai, pum, estourar o balão e tu botar os dois pezinhos no chão de novo e aceitar a condição ali entender a realidade, né? Aceitar a condição naquele momento, porque se você prestar atenção no que eu contei antes, cara, tava tudo maravilhoso. A gente tava tendo resultado, tava crescendo, tava ganhando dinheiro. No maior perfil de Instagram de agência do Brasil. Então, assim, eu já sei, cara... Assim, tava tudo certo. Sou muito bom. Sou fodão, tô arrebentando. É o maior que tem no Brasil, tipo, na época, né? E é muito louco, porque a gente começou a olhar para isso e eu comecei a fazer, depois que a gente tomou esse banho de água fria, né? A gente chegou segunda-feira na empresa, muda tudo, tá tudo errado. Aí chegou sortado na empresa. E a grande verdade é que eu comecei a olhar, fazer uma retrospectiva naquela época. Cara, a gente sempre foi muito estudioso, né? Tava sempre com algo em prática, etc. Fazia meses que, pelo menos eu, não pegava um livro para ler, não fazia nenhum curso. E eu me dei conta, eu falei, cara, se eu não fizer isso, eu vou estar parado no tempo. Se eu não ativar minha rede de mentores, de contatos, não ativamente buscar me desenvolver, eu tô ferrado. Então eu vou sempre cair nessa armadilha. Inclusive isso tá no nosso código de cultura, tem lá na parte de... Tem um dos nossos valores que se chama crescer ou morrer. É o nosso segundo valor. Que basicamente ele diz que ou a gente está crescendo intencionalmente ou a gente está morrendo. E isso não só a empresa, mas todas as pessoas, começando pelo dono. Então, crescendo intencionalmente. Perfeito. E lá tem uma frase que diz, né, que o orgulho bloqueia a evolução. É mais importante para nós o seu desejo de aprender e evoluir do que o conhecimento que você tem hoje. E isso se estende a todos os nossos clientes. Tem algum cliente ouvindo? É para você que eu estou falando isso. Que não importa o quanto você já aprendeu. O que importa é o seu desejo de aprender ainda mais. Sim. E lá no Código de Cultura até a gente fez alguns ajustes de como a gente vive e como a gente não vive, né, Tavo? Sim. E uma das coisas que a gente colocou de como a gente não vive esse valor é quando diz, não, eu tô aprendendo no dia a dia. Tô aprendendo no dia a dia, tem pavor disso. Então, um empresário que me diz, não, eu tô aprendendo no dia a dia, eu consumo... Sim, é desenvolvimento intencional, né? Eu tô pegando algo específico... E profundo para me desenvolver naquilo. Perfeito. Inclusive, eu falei ontem isso com a Flávia, da Macora Veículos. Porque, assim, eles já... Cara, é uma empresa que vende carros importados, fatura tranquilamente mais de 1 milhão por mês.
E eles já entendem muito de marketing, eles têm um processo bem legal de geração de leads, pré-vendas, vendas, etc. Eles estão expandindo o negócio deles, eles fazem um trabalho incrível e entraram nos nossos programas. E o que eu conversei com a Flávia, né, a esposa do Rafael Leite, que está no nosso grupo de negócio, inclusive, eu falei, Flávia, vocês já fazem muita coisa legal, mas um convite que eu faço para vocês entra no programa como se fosse uma folha em branco e uma mente de iniciante, olhar as coisas como se fosse a primeira vez. Porque se você olhar, por exemplo, uma estratégia de posicionamento, eles já têm um posicionamento. Eles são talvez uma das maiores concessionárias premium aqui da Grande Florianópolis, mas olhar para o posicionamento seguindo a metodologia, seguindo a forma como a gente conduz as coisas. Então, você começa a olhar diferente para as mesmas coisas e aí você começa a ir profundo. Exato, porque fala, a armadilha do eu já sei É uma merda. destrói tudo, assim, tipo, tirar isso da cabeça. Quando você vê um conteúdo, tá, ele tá falando de anúncio eu já sei. Ele tá falando sobre, já sei. Cara, quando veio eu já sei na cabeça, a partir dali você coloca como se fosse uma venda nos olhos que não entra mais absolutamente nada. Perfeito. Você se fecha num casulo e não vai entrar mais nada. Não vai passar nada pelo seu ouvido, não vai passar nada pelos seus olhos, porque o eu já sei tá bloqueando tudo. E você saber uma parte não significa que você sabe tudo. O que eu percebo? Quanto mais experiente é o empresário, mais ele tem noção de coisas que ele não sabe. Perfeito. Quando o empresário tem um primeiro crescimento, estudou algumas coisas, fez um monte de curso, teve um crescimento que talvez foi acima da média do mercado dele, ele me vem com uns papos de porque no meu nível... Porque no meu nível... como diz o Guga, né? No nível que eu já estou... No nível que eu já estou, frase de iniciante, né? Souza, Gustavo. Mas, tipo... e eu lembro muito bem a declaração do Jorge Paulo Lemann, para quem não sabe, o homem mais rico do Brasil. Ele comprou uma parte do Snapchat e dentro da declaração dele, cara, o cara tem 80 anos, é um dinossauro do mundo dos negócios, multibilionário, investiu no Snapchat. Ele falou, cara, eu preciso aprender sobre esse universo, eu não entendo. Para mim é um universo novo, etc. E fazer esse investimento é uma forma de eu me forçar a olhar para isso, né? Tem que doer no bolso para... E eu sou muito eu sou muito adepto a essa teoria. Tem que doer no bolso para você ir lá e buscar aquele desenvolvimento. Eu lembro quando meus amigos começaram, não, você tem que entrar no mundo de criptomoeda e não sei o quê. Eu falei, cara, não entendo nada disso, não vou botar dinheiro nisso, etc. E não, já estou estudando aqui, né? E aí ficava lendo artigo e compra isso, e compra livro, compra livro, e compra curso e tarará, tarará. E a grande verdade, cara, eu só fui começar a entender de criptomoeda quando eu fui lá e botei um dinheiro, e daí tu começa, cara, meu dinheiro tá lá, mesmo que seja uma quantia pequena, mas tu tá lá estudando, se desenvolvendo, exercitando aquilo, né? Exercitando aquilo, pele em risco, né? Pele em risco. Mas eu volto ao meu nível. Porque, assim, sendo bem transparente e honesto com você que tá ouvindo, que cara, assim, para com esse papo, velho, assim, na boa, assim, porque no nível que eu já cheguei, aí eu ouço isso, eu falo, cara, será que eu tô falando com o Jeff Bezos, dono da Amazon, o que é? Eu tô falando com quem, entendeu? Assim, não existe isso. Eu vejo que os donos de empresa, que eu vejo que são quanto maior aquilo que ele construiu, ele tem uma atitude de mais humildade do que quem construiu um pouquinho e está no início da jornada. E de novo, né, aquilo que não é pelo fato de você conhecer um determinado assunto, não, eu entendo de processo, eu entendo de organograma, eu entendo de estratégia de marketing. Mas, cara, se isso não refletiu no seu negócio ainda, se não multiplicou, não está enorme... Sim. Você não entendeu o suficiente ainda, desculpa, mas Perfeito. tem mais um monte de coisa pra você aprender aí dentro. Você aprendeu o início. Assim, porque existe uma diferença de entender, por isso que a gente colocou no Código de Cultura sobre a profundidade.
Existe a diferença de entender as coisas e existe a diferença de quando você vai profundo, você é aquela velha história, né? Você descobre coisas que você nem sabia que não sabia. Então, quando você vai profundo, você começa a expandir o seu horizonte. Porque quando a pessoa. Porque assim, eu tenho muito essa discussão principalmente com o nosso RH, né? Quando a gente fala aqui das pessoas dentro, porque assim, quando uma pessoa do nosso time fala assim, Gustavo, eu não sei, faz sentido, ela realmente não sabe. Uhum, Ah, não, Gustavo, não vou fazer isso porque eu não sei. Realmente, ela tá certa. uhum. Agora, se ela for profundo o suficiente naquilo, ela vai descobrir coisas que ela nem sabia que não sabia, e daí o universo de coisas que ela sabe se expande. E daí ela consegue ter melhores resultados a partir de que a consciência dela se expande. Exatamente isso. Inclusive, a gente botou lá que não é simplesmente eu entender sobre aquele assunto, eu sei sobre esse assunto. Não, primeiro é saber, depois você tem que ter condições de praticar sobre aquele assunto, como estava comentando da criptomoeda, eu consegui fazer sobre aquele assunto. E maior ainda que a gente cobra, que é sobre ter resultado consistente com aquele aprendizado. Sim. Então, uma coisa é, eu aprendi sobre, já entendi sobre conteúdo. Algum cliente nosso. Falo, assim, na boa, ah, tem 10 anos que eu trabalho com isso e tem um monte de coisa que eu não sei e eu vivo disso o dia inteiro, como É não impossível. existe, assim. É, Não, o conteúdo eu já entendi, eu preciso agora... é. Não, o nosso programa, a gente divide ele em 4 rounds, né? Round 1, que é a implementação da estratégia. Round 2, que é melhora de resultado. Round 3, onde você começa a alavancar tempo. E round 4, onde você, de fato, vai conquistar as 4 glórias. No round 3, a gente fala muito sobre estruturação de processos. E eu estava conversando com uma cliente, ela começou a falar, não, Gustavo, porque meu time está com problema assim, meu time está com problema assado, etc. Eu falei, nossa, que legal. Você já estruturou os processos dessa área? Não, Gustavo, tu não sabe. Eu era consultora de processo, sei tudo de processo. Eu falei, que legal, vamos colocar em prática. Tá bom, mas vou repetir a pergunta. Você já fez os processos dessa área? É. Assim, Não, não quero saber, não é que eu não quero saber, mas que bom o background, que bom que você sabe, mas já fez. é isso aí. E tem algo mais louco ainda. Tem gente que fala, não, mas Gustavo, eu fiz os processos e as pessoas não seguem os processos. Daí eu falei, nossa, que legal. Então, melhora o processo. Porque se o processo ele não é seguido, é porque o processo está ruim. Eu lembro quando eu estava conversando com a Juliane, ela tem uma rede de motéis, e, e ela tinha um checklist, né, que as pessoas tinham que preencher depois que elas saíam do quarto. Só que depois que as pessoas saem do quarto, elas vão, se eu não me engano, para uma sala que eles têm lá. E ela colocou o checklist no corredor que é para ir para o refeitório. Uhum. E ela falou, Gustavo, eu criei os processos, checklist está lá na parede, é só a pessoa sair do quarto, ir lá e preencher o checklist. Daí eu falei... E daí a gente conversando, eu percebi que ela colocou o checklist num lugar que as pessoas não passavam fisicamente por ele. Aí foi lá, colocou no tal do corredor que vai para a sala X e as pessoas começaram a preencher o checklist. E é tão simples. Por quê? O checklist estava certo, o checklist estava pronto, o checklist estava rodando. Ela já tinha falado da importância de preencher o checklist, mas as pessoas não preenchiam o checklist porque ele não estava no local correto. Então, às vezes, as coisas são tão simples que se você não for profundo naquela situação, você não enxerga. Tipo, eu já fiz de tudo, eu sei, eu fiz. Não tem, assim, de novo, assim, é um voto de humildade de olhar, cara, o que precisa ser melhorado para que as pessoas sigam o processo. Perfeito. Outra coisa que você deve ter visto muito também acontecer, que pois tem uma escalada grande, tem um crescimento grande, tem um grande sucesso, cara, você fica cego para vários detalhes do dia a dia. Assim. Sim. O sucesso, eu diria, ele começa a maquiar. Ele cega. Ele começa a maquiar os erros que existem na tua operação. Perfeito. É notório. Às vezes a pessoa, não, porque agora eu já botei líder, eu já fui não sei o que lá, eu expandi, eu não sei o que lá, tal coisa tá só crescendo, aí de repente... Sim. E é muito louco, né? Esses dias eu conversei com um empresário e ele quebrou, ficou endividado, etc. E até hoje não se recuperou das dívidas.
E eu perguntei, se tu pudesse voltar para trás e fazer diferente, o que que tu faria diferente? Ele falou assim, Gustavo, para e pensa comigo, eu tive sucesso durante 9 anos seguidos. Ele assim, eu iniciei numa portinha e montei uma rede de empresas, etc. E ele assim, cara, eu achava que eu era Midas. É claro, era isso. Tu acha que tudo que tu vai fazer vai ser brilhante, genial, vai dar resultado e etc. Daí eu falei, tá, e o que que tu faria diferente? Ele falou, eu teria mais atenção aos detalhes. Né? Que isso tem a ver com a tal da humildade, olhar e falar, cara, eu não olhei para os detalhes como eu deveria. Ele falou, cara, quando eu parei para olhar, que era um negócio que ele crescia muito com dívida, né? Ele fazia dívida e aquilo crescia o negócio. Se você fizesse as contas, olhasse para os detalhes, o negócio seria saudável até hoje. E ele falou, cara, eu olharia mais para os detalhes porque chegou um momento que eu achei que, cara, já tinha tanto dinheiro, o negócio foi tão próspero durante tantos anos que tu não imaginou que aquilo podia acontecer. E daí quebradinho, né? É, exato. Porque quando fala esse efeito Midas, que é quando tu acha que por ter tido muito sucesso, falou, qualquer coisa vai dar certo. Parece que dá a sensação que eu tenho o toque de ouro, que eu sei tudo sobre tudo, que eu sei o caminho do sucesso. Sim. Então, é só fazer do jeito que eu tô dizendo pra fazer, e é aí que a gente quebra a cara. Assim. E é muito louco, assim, porque todo mundo tem seu teto, todo mundo atinge um platô. E se você não trabalhar principalmente o seu ego, né, a sua humildade, a sua adaptabilidade, quando você atinge esse platô, você vai ficar batendo, né? Existe a teoria do teto da complexidade. Você fica batendo nesse teto até o momento onde a sua energia acaba e você começa a decrescer o resultado, o faturamento e tudo aquilo que você construiu todos os anos. Então, é o momento que você está andando de lado, que você atingiu esse teto, esse platô, é o momento onde você vai ter que olhar de fato para dentro e ver o que precisa desenvolver para ultrapassar isso daí. A pergunta é assim, como é que a pessoa se percebe, né? Que eu tô caindo na armadilha do ego. Como que ela se dá conta disso? Porque depois que deu merda é fácil saber, mas como que eu percebo antes, né? Aliás, quem tá ouvindo esse podcast provavelmente não cai na armadilha do ego. Assim, todo mundo cai, de fato, né? Mas a pessoa que tá até agora ouvindo esse podcast, eu acho que ela é mais atenta. Mas com certeza, quem cai nessa armadilha não tá ouvindo esse podcast. Então você vai e manda para aquele colega que tá caindo nessa armadilha. Quando chegar nesse momento do podcast, ele vai te agradecer porque ele tá se dando conta de coisas que estão acontecendo na vida dele. E daí ele vai contratar o nosso programa e a gente vai ajudar ele a olhar para isso. Assim, eu vejo que tem algumas coisas, Gustavo, que cara, assim, tanto acho que fazer coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal naturalmente te faz olhar para dentro. Perfeito. Tanto terapia quanto imersões e assim por diante, livros também, alguns tipos de livros que eu vejo que ajuda. E outra coisa também que eu vejo que ajuda muito, assim, são outros tipos de apoio que cara, mentor. Tem que ter. Assim, um mentor que você respeita, né? Assim, eu falo, eu gosto de assistir bastante coisa de artes marciais. E eu percebi um fator que muita gente depois quebra a cara, que vira campeão, que o que acontece? A maioria dos que, enfim, estão no esporte de combate vem de uma origem mais pobre, com menos recursos, e tu vai, realmente estar numa academia onde é muito marcado, né? O sensei, o mestre, tem uma postura de respeito e aprendizado muito grande com aquela pessoa que você ouve. Eu adoro essa parte de disciplina, eu acho muito bonito esse tipo de relação e que a pessoa cresce muito. Ela começa a vencer as lutas, e aí começa a ganhar mais dinheiro, fica muito, muito rico. E aí alguns deles resolvem, cara, eu vou montar a minha equipe própria e eu vou contratar os profissionais para ter um atendimento mais personalizado meu. Eu não estou mais dentro da academia, assim, onde tem um dono, onde tem um líder. Eu vou contratar os profissionais que vão seguir as minhas ordens. Certo. O que acontece? Tipo, ele não tem mais uma postura de aprendiz com ninguém.
Porque a partir de então, é ele que tá liderando quem treina ele, entendeu? Tipo, imagina, Perfeito. Eu sou o melhor do mundo, eu sou o então. melhor do mundo, eu vou contratar o cara do boxe pra me treinar. Aí fala, cara, não gostei desse treinamento. Assim, vou contratar outro. Se é o mestre dele, não gostou, é justamente por isso que você tem que fazer, porque você é ruim nisso. Entendeu? Perfeito. Então, e por que eu tô falando sobre isso? Porque, assim, ter essa figura de alguém que você respeita a visão, respeita a opinião, não quer dizer que o mentor sabe tudo de tudo. Mas, com certeza, ele não vai poupar palavras para te dizer uma verdade que tá todo mundo vendo, mas ninguém tem coragem de falar. Perfeito. E é muito louco, assim, porque o nosso cliente ideal, ele é um vencedor. Uhum. Ele é um cara que tem um negócio local, que já fatura mais de 50 mil por mês. Cara, quem tem um negócio, quem consegue ter um negócio que já fatura mais de 50 mil por mês, é sim um vencedor. Porque, enfim, a maior parte das pessoas quebram antes de chegar nesse ponto. Então, a pessoa que chegou nesse ponto, ele é de fato um vencedor e, cara, tem todos os motivos para ter o ego inflado. E tá tudo bem, entendeu? Mas você se perceber nessa trajetória, porque assim, graças a Deus, nosso negócio cresceu muito, a gente já superou várias vezes nosso próprio ego e a gente foi se percebendo. Caso contrário, a gente não teria chego até aqui. Então, a mesma coisa acontece com os nossos clientes. Eles têm muito. A gente estava, inclusive, falando ontem isso na sessão de esclarecimento lá com os nossos mentorados, que eles falaram: nossa, eu me identifico muito com a história de vocês e com certeza o meu cliente vai se identificar muito com a minha história, que é essa história de garra, de guerreiro, de resiliência, de ir lá e fazer acontecer. Então, o lance do ego é uma forma de tipo, cara, eu sou fodão, já passei por isso, já superei isso, e tu tem que ficar dou conta de atento. resolver. Eu dou conta, né? Aquela pessoa que é bem centralizadora, tem muita energia, dá conta de várias coisas. É ter que olhar e, cara, baixar a cabeça de tempos em tempos. Quer ver um bom exercício de reflexão? Quantas vezes você já olhou para alguém e disse, cara, eu não sei, eu preciso de ajuda? Então, cara, é muito difícil para o empresário dizer que ele não sabe alguma coisa, ou seja, eu não sei o suficiente, ou, cara, eu estou perdido, preciso de ajuda. Sim. Cara, se você externalizar isso, procurar, cara, gente, eu preciso de ajuda no meu time, eu preciso de ajuda no marketing, eu já estudei muito, mas eu preciso de ajuda, cara, não tô, assim, não estou conseguindo. Sim. Putz, Cara, eu falei isso ontem com uma top cliente nossa. Com certeza ela é top 3 dos melhores clientes de todos os tempos. Falei ontem isso com ela. Falei, cara, tá tudo bem se você me contar as suas vitórias. Fico feliz que avança, que cresce, que desenvolve, que cresce time, que ganha dinheiro, que tá feliz da vida e etc. Agora, quando tá ferrada, some. Uhum. Não manda mensagem, não pede ajuda, não avisa o navegador, não avisa ninguém. E daí a gente tem que descobrir as coisas. E isso é muito ruim, entendeu? Aprende a pedir ajuda, aprende a ter humildade, olhar uma pessoa e falar, cara, eu quero aprender contigo, quero me desenvolver, não tô conseguindo dar conta. Preciso de ajuda, assim, Simples. olha na frente do espelho, treina a falar essa frase, para não doer tanto. É assim. desenvolvimento pessoal também, né? Assim, cara, preciso de ajuda, eu não... E assim, simplesmente isso, está aberto, porque se você está me ouvindo e tem empresa há mais de 5 anos, com certeza você já passou por altos e baixos. Não tem como. Não tem como. Assim, não tem. E agora a questão é, quando tem um desafio de olhar para alguém, eu preciso de ajuda para poder resolver isso. Eu não sou super-homem, não sou super-mulher. E uma coisa bem importante, para quem você pede ajuda? Isso muda muito. Porque assim, por exemplo, pai e mãe, são figuras de autoridade, são figuras de mentores, etc. da vida? Claro que sim. Mas, cara, honestamente, minha mãe não tem 1/10 da experiência que eu tenho tocando empresa. O que eu faço? Peço ajuda para quem tem mais experiência que eu, por exemplo, tocando empresa. Ou mais experiência com marketing, mais experiência com vendas, mais experiência com estratégia, mais experiência com financeiro e por aí vai. Então,
para quem você pede ajuda é importante. Ah, mas Gustavo, tem aquele médico lá que, sei lá, que é um mentor para mim, etc. Beleza, mentor em que área? Uhum. Entendeu? Porque, beleza, o Evandro falou de arte marcial, eu faço Muay Thai, tenho o mestre Peu, mas volta e meia ele dá uns pitacos em outras áreas da minha vida. E assim, cara... Já pitaco no meu casamento, já tá... Então, Mestre assim, do meu casamento também não, né? tá tudo certo, tudo de Muay Thai Uhum. que ele fala, Gustavo, postura, exercício, etc, etc, tudo em relação àquilo, porra, baixa a cabeça, ele é meu guru e nada me faltará. Mas, cara, não vai, por exemplo, me dar uma dica de negócio, uma dica de, sei lá, de outras coisas, né? Então, muita atenção para quem você vai buscar como mentor. Uhum. Exatamente isso. É um assunto que dá pra ficar aqui a vida inteira falando. Inclusive, se esse tipo de assunto te interessa, que a gente aprofunde mais, me manda um direct lá no Instagram, manda lá, no @codirectbr, manda um direct pra nós, ou sou eu ou o Otávio que vai responder, e aí a gente conversa, se tiver outros temas que você acha legal a gente abordar aqui, ou se você está vendo pelo YouTube, quiser deixar um comentário no YouTube, pode deixar também. Perfeito. Frequentemente a gente dá uma olhada e ajuda também a gente a ter temas que façam expandir sentido. essa série, né? Falar sobre o ego. Aliás, porque o ego é um assunto profundo, né? Então, acho que dá pra gente... psicólogo para falar mais sobre isso. Bom também. E perfeito, se você quiser melhorar ainda mais dessa parte de marketing e assim por diante, entra em contato lá pode ser tanto pelo nosso Instagram, lá pelo @codirectbr, ou assistir a Masterclass, codirect.com.br/masterclass. Lá você vai ver mais detalhes sobre a estratégia marca de valores. Se você achar interessante, agenda uma sessão estratégica com o nosso time de especialistas. Valeu? Um forte abraço e nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu.